É fácil lá ver. Quem é que veio de balão? Quantos é que estamos aqui de balão? 2, 3, 4, 5. Tu não és de balão, és de onde? Não, eu sou balão. Ah, és de balão? Fizeste a comunhão em balão, não fizeste? Não faz mal, mas é de balão, pronto. São 4. 28. 28. 4. O do arte era para mim, agora. O do arte... Uma boa média, 28, 4. Eu acho que é 29, não apareceu só ele. Então nós vamos começar. A posição inicial. E peço ao nosso grupo coral que, se fizer favor, dê início ao canto de entrada para fazermos a posição inicial. Irmãs e irmãos, reunimos-nos hoje neste espaço, rodeados pela beleza simples e maravilhosa da criação, para celebrar o corpo de Deus em espírito de comunhão, gratidão e paz. Neste ano jubilar franciscano, proclamado pelo Papa Leão XIV, em que celebramos os 800 anos da morte de São Francisco de Assis, somos presenteados e convidados a ver o mundo com o seu olhar. Um olhar simples, atento, contemplativo, que reconhece em cada folha, em cada brisa, em cada raio de sol, em cada estrela e em cada ser vivo, um sinal da presença e do amor de Deus. Aqui, longe do ruído e da agitação, recordemos alguns dos apelos mais profundos do Evangelho. Viver com simplicidade, cuidar uns dos outros e construir a paz. A Eucaristia que celebramos mostra-nos que tudo está interligado. O pão que partilhamos, a terra, a água, o ar e o sol que o fizeram crescer, o trabalho humano que o preparou e o amor de Deus que o transforma em dom e alimento de vida. Este encontro entre a terra e o céu recorda-nos que, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, também nós somos criadores, chamados a participar da sua obra criadora. As nossas palavras, escolhas e ações têm impacto no mundo e ajudam a construir a realidade que deixaremos às gerações futuras. Cada gesto de cuidado, de justiça e de fraternidade faz crescer a vida. Cada atitude de indiferença ou de conflito que enfraquece ou quebra os laços que nos unem uns aos outros e a todos os seres vivos, deixa igualmente a sua marca. Assim, sejamos sinais vivos de amor, cuidado e reconciliação.
inspirados por São Francisco e pela sua oração, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, possamos tornar-nos mais fraternos, mais solidários e mais comprometidos com a construção de um mundo onde haja lugar para todos, em harmonia com toda a criação. Celebremos, pois, com alegria, reverência e simplicidade, o dom do corpo de Deus, que nos une, nos fortalece e nos envia em missão.
representação dos sacerdotes que servem este arciprestado de Águeda, a igreja que está em Águeda, eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Reunimos-nos para celebrar a maior festa dos cristãos, a Eucaristia. A Eucaristia é, por excelência, o momento em que os cristãos, em comunhão uns com os outros, e todos com Deus, na pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, celebram festivamente a sua fé e o mistério fundamental da sua fé, a ressurreição de Jesus. E por isso, neste contexto de comunhão arciprestal também, vamos com alegria louvar o Senhor, pedir-lhe naturalmente perdão pelos pecados que cometemos, pelos nossos desvios, pela nossa incapacidade de responder aos seus apelos, para o poder louvar e glorificar. Iniciemos a nossa celebração pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, tem piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos o Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e glória pelos homens por Ele amado.
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: recorda-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi Ele quem, da rocha dura, fez nascer água para ti, e no deserto te deu a comer o maná que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém, louva o teu Senhor. 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 Glorifica Jerusalém, ó Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Revelou a sua palavra a Jacó,
suas leis e preceitos em Israel. Não fez assim com nenhum outro povo. A nenhum outro manifestou os seus juízos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terra inteira exulta de alegria, louva o teu pastor e guia com teus hinos, tua voz. Quanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida, o pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade. Conservai-nos na unidade, a extinguir nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Superamos todos para rodar a nuvem para nos chover aqui. Vai chover para o outro lado, que agora não dá jeito nenhum. Ou então que se aguente para chover só no fim. Olha, eu não vou demorar-vos muito, mas queria que refletíssemos um bocadinho sobre o dia que hoje estamos a celebrar. E é importante que a gente perceba o seguinte: nós somos batizados. E o batismo, ao contrário do que muitas vezes nós dizemos porque não caímos na conta, o batismo não é só para nos, nem principalmente para nos fazer filhos de Deus. Filhos de Deus nós somos desde a barriga da nossa mãe, todos. Mesmo os que não sabem, também são filhos de Deus. Porque Deus não criou nenhum ser humano para pôr de lado. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Agora, nós recebemos o batismo para nos tornarmos discípulos de Jesus. Porque o batismo faz de nós da família de Jesus. E essa responsabilidade de sermos da sua família faz de nós aquilo a que chamamos a Igreja. A Igreja não é uma casa. A Igreja não é um monumento. A Igreja são as pessoas. São os discípulos de Jesus. Que somos nós todos. Nós é que somos a Igreja. E Cristo é a cabeça desta grande Igreja, que somos nós. Nós todos, um é mão, o outro é pé, o outro é língua, o outro é ouvido. Somos o corpo de Cristo, porque nós estamos todos chamados e convidados a fazer parte desta Igreja, e a Igreja é fundamentalmente participação de todos naquilo que Jesus pediu à sua Igreja. E o que é que Jesus pediu à Igreja? Convidou, antes de morrer, convidou os discípulos para jantar com ele. Levou-os para um sítio que se chamava o cenáculo. Juntou-os todos à sua volta, certo? E antes de os pôr à mesa para comer, disse-lhes: eu tenho duas coisas muito importantes que quero que vocês façam. A primeira é
que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus Cristo nos amou? Amou-nos tanto que deu a vida por nós. Ok? Deu a vida por nós e deu a vida por nós para nos libertar de tudo o que nos faz mal, de tudo o que nos impede de alcançar a nossa felicidade. Jesus deu a vida por nós e disse a todos os seus discípulos: eu quero que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. E mais, que vão dizer a toda a gente, o que me viram fazer. O que eu fiz a todas as pessoas, vocês vão dizer aos outros. E fazer aos outros. Fazer como eu fiz. Jesus, antes de começar a anunciar o que vinha para nos dizer, foi ao sítio da sua terra onde as pessoas se reuniam para rezar, chamava a sinagoga, juntou-se aí com as pessoas para rezar e entregaram um texto para ele ler, da palavra de Deus, do profeta Isaías. E o texto dizia: eu vim anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a alegria aos que sofrem, a proclamar o ano da bendição de Deus para toda a gente. E depois disse às pessoas que estavam à sua volta: olha, isto que eu acabei de ler é o que eu venho fazer. E o que Jesus veio fazer foi exatamente isso. Foi ensinar-nos a ensinar a boa nova aos pobres. O que é a boa nova? A boa nova é o Evangelho. Ensinar as coisas que ele nos ensinou aos pobres. Porque os ricos não querem aprender nada, já sabem tudo. Só os pobres é que têm vontade de aprender e de crescer. Os ricos têm a barriga cheia. Já não lhes cabe lá mais nada. Nós, os pobres, temos que ser pobres para poder aceitar o que Jesus tem para nos oferecer. A libertação aos que estão escravos, e nós estamos escravos de tantas coisas, de tanta porcaria que não interessa a nada, e que nos obriga a andar pendurados com coisas que não são muito importantes. A sermos capazes de não só nos libertarmos, mas ajudar a libertar os outros do que os escraviza, do que os põe de lado, do que não os deixa fazer parte desta comunhão total. E Jesus disse: vocês têm que fazer isso a todos. E quando fizerem isso a todos vão dizer: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando lhes ensinarem isso, batizai-os em nome do Pai. E onde é que vamos buscar força para isso? Cá está o dia de hoje. A Eucaristia. Eucaristia é a mesma coisa que missa. São sinónimos. Vocês sabem que são sinónimos? São duas palavras que dizem a mesma coisa. A Eucaristia ou a missa é a mesma coisa. E Jesus deixou a Eucaristia para ser o momento mais importante da vida dos cristãos. Porque os cristãos reúnem-se na Eucaristia para estarem em sintonia, em comunhão uns com os outros. Por isso é que falamos de comunhão. Eu posso vos ensinar uma coisa a fazer dos mais novos. Que os adultos pensam uma coisa que está errada. Os adultos pensam que comungar é comer hóstias. E comungar não é comer hóstias, isso é ser papão. Comungar é estar em sintonia com os outros. É estar em comunhão com os outros. Quem não está em comunhão com os outros não pode comungar. Porque a comunhão é isso. É nós todos unidos uns aos outros. Por isso é que a missa é uma festa muito alegre, uma festa com Jesus, uma festa de comunhão, para nos mantermos unidos. E unidos para quê? Para ajudar a transformar o mundo onde estamos todos inseridos, de acordo com aquilo que Jesus anunciou, que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus não é comer e beber, é a pequena semente que tu plantas
e que cresce, torna-se a árvore maior do teu jardim e toda a gente se pode abrigar nela. Foi assim que Jesus falou do reino de Deus. O reino de Deus é uma questão de valores, de princípios, de sabermos o que queremos na vida, de ajudar os outros a encontrar caminhos. Isto é o reino de Deus. E nós temos a obrigação de anunciar o reino de Deus. E é por isso que não podemos dispensar a participação na Eucaristia. Ninguém pode dispensar-se de participar na missa. E participar na missa é juntar-se com os irmãos para celebrar, para festejar, para nos reunirmos em ambiente de alegria, para ouvirmos a palavra de Deus e para levarmos o recado aos outros que não vieram. Agora está de moda, porque há umas pessoas que imigram, vão lá para longe e não podem vir a almoçar todos os dias a casa, nem todos os domingos. E então ao domingo pegam lá naquelas tecnologias dos telefones e fazem uma videochamada. E agora há uns cristãos que não estão longe, só que não lhes apetece ir à missa, que é longe. A missa é que devia ir até eles. Ir à missa é uma coisa muito chata. A missa devia vir ter connosco. Porque ir lá é chato, é longe. É complicado. A praça é perto, mas a missa é longe. Comprar o centro de Cobos até dá, mas a missa é chato. E então fazem uma videochamada, acendem a televisão e ficam a olhar para a televisão. É uma videochamada. Porque não lhes dá jeito ir lá. Reunir-se com os outros, estar com os outros, refletir com os outros, festejar com os outros, estar em comunhão com os outros. Mas eu queria aqui, na minha terra, eu tenho aqui está aqui uma capelinha tão gira de Santo António, que eu gosto tanto de Santo António. E aqui é que havia de ser a missa. Pois é, mas tu tornaste-te cristão na Igreja-mãe. Lá na Igreja-mãe. Onde está a pia batismal. E é lá que se reúne a família. Eu também gostava que a minha mãe vivesse aqui pertinho de mim, mas ela não quer. Vivo lá na cara dele. E eu ao domingo assim posso, vou ter com ela. Está a ver que ela já é velhinha e eu vou ter com ela. Que é para conversar com ela, para poder ouvir o que ela tem para me dizer. É quase todos os domingos a mesma coisa, mas olha, paciência. É o que ela pode e o que sabe, e tal, e converso, e ouço, e tal. Mas vou ter com ela. Porque preciso de estar com ela, porque gosto dela. E a Eucaristia não é uma coisa. Eu vou ter com Jesus. E vou-vos dizer uma última coisa. A catequese é muito importante. Mas se vocês têm um avô ou uma avó, certo? Que vive aí, não sei onde, ou até está no lar. E vocês, durante a semana, vão à casa de uma pessoa ouvir falar da vossa avó. Mas nunca vão ver a vossa avó. Está bem? Vão ouvir a pessoa falar dela e não vão ter com ela. Mas alguns de vocês fazem isso. Vão à catequese ouvir falar de Jesus e depois não vão à missa. Então, o que é que vão fazer à catequese? Ouvir falar de Jesus. Ele está lá, na igreja, junto com todos os outros. Sempre. Sempre que a gente quer. Ok? E é por isso que hoje celebramos a festa da Eucaristia. E levamos Jesus, desta vez, no pão que consagramos, vamos levá-lo para a rua. Os outros domingos que celebramos a ressurreição, não o levamos assim num recipiente, levamos-lo connosco e levamos para a vida de todos os dias. Justo? Justo? Fiz-me entender? Fiz? Fiz?
para nos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. É o nosso Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado no criado, consubstancial ao Pai, criado todas as coisas e por nós homens e por a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, nem filho de Virgem Maria se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir de glória, para julgar os vivos e os mortos, e se retorna até ao fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou dos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo ao batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Na solenidade da Santíssima Trindade, elevemos a nossa oração comum a Deus Pai, para que o corpo e o sangue de Cristo, fonte de toda a vida da Igreja, seja o penhor da salvação do mundo inteiro, dizendo, cheios de fé, mostrai-nos, Senhor, os caminhos da vida. Mostrai-nos, Senhor, os caminhos da vida. Pelas igrejas de todo o mundo que celebram o mistério da Eucaristia, em memória de Jesus, como Ele mandou fazerem. Oremos, irmãos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, que distribuem aos fiéis o pão do céu, e pelos cristãos que o recebem e dele vivem. Oremos, irmãos. Pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela economia mundial, oremos, irmãos. Por aqueles a quem Deus concede a graça de compreenderem que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da sua boca, oremos, irmãos. Pelos fiéis que se alimentam do pão da vida, pelas crianças que o recebem pela primeira vez e pelos agonizantes que o comungam como viático, oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos reunis à volta desta mesa para celebrar a última ceia de Cristo, dai pão em abundância aos que não têm e fazei sentir aos cristãos mais fome do pão vivo que desceu do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oh
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da nossa redenção. Vós que sois Deus e viveis com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e tronos e dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, de novo dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão de vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir destes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja aqui reunida e de toda a Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António Manuel Moiteiro Ramos,
todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, todos nós que estamos aqui reunidos. Lembrai-vos ainda dos nossos irmãos, daqueles que partiram, mas que estão perto, daqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende também de nós misericórdia, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, a Senhora do acolhimento do nosso arciprestado, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, no honra do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Em comunhão fraterna de irmãos, rezemos ao Pai, como Jesus nos ensinou. A nós. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu esqueço-me sempre desta parte, porque aqui não custa nada a gente dar uns abraços uns aos outros. A gente já se pôs ao lado dos que gosta, os que não gosta, a gente arredou-se deles. Não há dúvidas nenhumas, é fácil, um abraço e tal. Embora aqui é mais ou menos. Em todo caso, olha, aceitem um desafio. Levem o abraço que deviam dar agora ao que está ao vosso lado, levem-no para alguém que precise dele mesmo. Porque há gente que precisa de um abraço. Muita gente. E às vezes um abraço que não custa nada a dar, faz tão bem a quem está a precisar de um gesto assim de incentivo e de carinho. O senhor Cardeal Tolentino tem um texto tão bonito sobre isso, sobre o abraço. Quem tiver curiosidade que o vá ler à internet. Mas deem o vosso abraço a alguém que precise muito dele. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Vamos estar vários ministros a distribuir a Sagrada Comunhão. Estarão identificados com os guarda-chuvas brancos. Que tenhamos consciência daquilo que vamos fazer e comunguemos com reverência. Já sabemos, comungamos à frente do ministro que nos dá a comunhão. Está bem? Oi, vida, os meninos. A minha
Há gente que ainda precisa de comungar. Venham, deem-me sinal. Não. Obrigado. Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna na vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão, no vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos organizar-nos do seguinte modo. Eu não vou mentir outra vez a dizer que demoro pouco. Já menti uma vez, já chega por hoje. É assim, quem veio à frente na procissão já está posicionado e, portanto, agora regressamos por um caminho que há junto com a estrada, no portão, onde a maioria talvez terá entrado. Nós vamos todos na procissão, ou pelo menos todos são convidados a participar na procissão. Enquanto vamos por aqui, o coro estará a cantar e nós a participar. Durante o trajeto, que é só dali à igreja, vamos levar o Santíssimo Sacramento que acabamos de consagrar, levamos-o à sua casa de origem, à casa da igreja, onde vai ficar.
e o resto do percurso falo-emos em silêncio, que é também uma forma de manifestarmos a nossa gratidão ao Senhor pela sua presença no meio de nós. No adro da Igreja receberemos a bênção final com o Santíssimo Sacramento. De acordo? Digam que sim, senão eu falo mais. Ok. Graças e louvores deem sempre e a todo momento. Graças e louvores deem sempre e a todo momento. Graças e louvores deem sempre e a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Enquanto rezamos, cantamos e vamos levando o Senhor Jesus, que peçamos a bênção para as nossas comunidades paroquiais, para a nossa Diocese de Aveiro, para a Igreja e, de forma muito especial, peçamos também pela paz no mundo inteiro. E cantemos.
Isto na final vai ser o percurso por onde? É por aqui? Então, e qual é a primeira irmandade? Só para a nossa missa.